O segundo exemplo de oração tola que a autora traz na nossa revista é uma oração que foi feita por Elias. Está lá em 1 Reis 19, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. É interessante que esse episódio aqui da vida de Elias aconteceu depois que ele havia matado os 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. E aí, depois que aconteceu esse episódio que todos nós conhecemos, Jezabel mandou um recado para ele. Ela falou para ele assim: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então ela mandou esse recado dizendo que iria matá-lo, queria acabar com a vida de Elias. E Elias, com medo, ele fugiu. Ele foi para o deserto. E aí ele parou debaixo de uma árvore, aqui fala de um zimbro, e ele fez essa oração, entregando a Deus a sua alma e clamando a Deus, pedindo a sua morte. É interessante que na Bíblia nós vemos várias situações em que as pessoas pediram a Deus pela sua morte. A gente vê aqui esse caso de Elias, tem o caso de Jó também, que ele fala que seria melhor que ele não tivesse nascido. Tem o caso de Jonas também, que orou clamando a Deus a morte. E a gente vê que Deus, ele não matou essas pessoas quando elas oraram pedindo pela sua morte. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso. E ele conhece as angústias que existem no coração do ser humano. Ele conhece as angústias que existem no nosso coração, o nosso momento de dor, o nosso momento de sofrimento, o nosso momento de tribulação. Deus conhece esses momentos na nossa vida. Deus sabe que nós passamos por esses momentos. E Deus, ele é misericordioso conosco. Ele revigora nossas forças. E aqui fala que enquanto ele estava lá, chegou o anjo do Senhor e deu comida para Elias e mandou que ele comesse aquela comida. E ele comeu por 2 vezes. E ele dormiu e ele descansou lá embaixo daquela árvore. Aí o anjo mandou que ele fosse numa caminhada pelo deserto. E com a força daquela comida, ele andou durante 40 dias pelo deserto. 40 dias e 40 noites, sem parar, caminhando pelo deserto. E aí ele entrou numa caverna. E aí Deus apareceu novamente para ele. E Deus falou para ele assim, que ele não estava sozinho. Porque havia em Israel 7.000 pessoas que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal, que não havia beijado as imagens de Baal. Elias achava que ele estava sozinho, que era só ele, que só tinha sobrado ele como profeta do Senhor. Mas havia mais 7.000 pessoas que não tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal e que a sua boca não havia beijado Baal. Então, às vezes a gente passa por situações em que nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Muitas e muitas outras pessoas, muitos e muitos servos do Senhor passam pelas mesmas situações que nós passamos, pelos mesmos desafios que nós passamos, pelas mesmas lutas que nós enfrentamos. Outros servos do Senhor também enfrentam. E o Senhor conhece cada um deles, o Senhor conhece cada um de nós. A irmã Léo, ela já deu um estudo lá na nossa igreja sobre
essa passagem de Elias, né, falando que Elias ele estava passando por um período de depressão nesse momento, por um período de uma tristeza muito grande, muito profunda, e que ele fugiu daquela situação. Ele havia passado por uma situação assim de grande estresse quando ele matou todos aqueles profetas de Baal, aqueles profetas da deusa Zerá. E depois veio uma situação de depressão, de medo, de tristeza no coração de Elias. Mas Deus o confortou. Deus falou com ele naquele momento e deu forças para que ele continuasse o seu ministério. E mandou que ele ungisse um novo profeta, que foi Eliseu, para que fosse profeta no lugar dele, para que continuasse o ministério dele. E Elias foi levado para o céu, no redemoinho, para estar junto com o Senhor.